Você sabe qual é o seu maior inimigo para a sua aprovação em concursos públicos? Pois bem, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu sou o Gleison Lima, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta, e meu foco é trazer você para a realidade rumo à sua aprovação em concurso público, parando de procrastinar, parando de ser perfeccionista, parando de fazer autossabotagens. A ideia hoje é a gente rapidamente trabalhar com vocês aqui aquilo que vocês às vezes imaginam que seja de fato algo que é um obstáculo à sua aprovação, pensando que talvez seria a falta de tempo, a falta talvez de um momento específico para estudar e muito mais do que isso. A sua falta de aprovação pode estar em outro caminho e que pode significar talvez uma visão maior, a própria autossabotagem. Pois bem, o objetivo nosso aqui é a gente refletir em conjunto aquilo que pode levar você à sua aprovação. Antes, porém, gostaria que você, se ainda não segue o canal Dedicação Delta, não perca tempo, passa a nos seguir e também dá um cliquezinho aqui, curta o nosso vídeo, acione seu sininho de notificações para toda vez que tiver um videozinho novo no canal, você pode aqui compartilhar, a ver e também aprimorar os seus estudos em termos de concursos públicos, especialmente das carreiras policiais. Mas vamos lá. Hoje eu tinha pensado assim, o que é aquilo que realmente pode atrapalhar os estudos de uma pessoa? O que é, talvez, aquilo que é o seu maior inimigo em termos de aprovação na sua tão sonhada foco, né, o seu tão sonhado foco para ser aprovado, nomeado em um cargo público que você tanto deseja. Portanto, a ideia aqui é você pensar o seguinte: será que o meu inimigo é de fato aquilo que eu imagino que ele seja? E eu já vou te dar alguns pontos, eu numerei 5 aqui, posso listar para vocês? Olha, primeiro deles, procrastinação. Segundo deles, falta de planejamento. O terceiro, o perfeccionismo. O quarto, a falta de confiança. O quinto, a autossabotagem. Mas eu vou acrescentar um aqui, que eu acho que é bem interessante também, é sobre as distrações. Mas vamos começar com essa ideia da procrastinação, pessoal. Embora você possa acreditar que a falta de tempo, olha, eu trabalho demais, ou eu não tenho muita possibilidade porque realmente me falta isso, foco, etc e tal, um dos pontos que pode estar atrapalhando é exatamente a procrastinação. É o deixar para depois. Não vou fazer agora não, que eu vou só terminar essa série numa Netflix, por exemplo. Não vou fazer agora não, porque eu só vou começar a estudar depois do almoço. Não faça isso. Porque essa ideia de procrastinar atrapalha muita gente boa e que está ali próximo da aprovação e acaba não sendo aprovado porque acaba sendo um procrastinador. Então, abandone essa procrastinação, tire ela da sua vida, porque ela pode ser o grande obstáculo de que você não consiga avançar nas etapas de concurso público. É bom lembrar que concurso público exige uma alta performance hoje em dia, muito mais do que vocês imaginam. Então, você quer de fato sair de uma condição de um mero inscrito, de um mero candidato, para um efetivo concorrente, você tem que tirar da sua vida aquilo que é vou deixar para depois. Se você tem que estudar, estude agora. Não comece a estudar numa segunda-feira, porque é segunda-feira. Comece a estudar hoje, amanhã, depois, beleza? Mas somente a procrastinação, ela é um só dos pilares que pode ser o seu inimigo aí da sua aprovação. Vamos colocar o segundo aqui? Falta de planejamento. Pessoal, esse é um outro fator bem delicado. Por quê? Porque é necessário que você tenha cronograma de estudos. É necessário que você saiba exatamente o que estudar, como estudar, quando estudar. Isso por quê? Porque o estudo ele vai exigir de você uma constância muito grande. Então, você precisa saber se você vai estudar o que vai estudar na segunda, o que você vai estudar na terça, o que você vai estudar na quarta-feira, o que você vai estudar na quinta, na sexta, no sábado. Ainda que você folgue no domingo, mas não deixe de fazer o seu planejamento, às vezes no próprio domingo, no sábado, depois do estudo, para você saber o que vai fazer na próxima semana. Porque quando você tem isso desenhado, escrito, organizado, fica muito mais fácil de você cumprir essas metas. Então, além da procrastinação, que é não deixar para depois, é já fazer aquilo efetivamente e já para ontem, você também tem a questão de fazer o planejamento para evitar até mesmo a própria procrastinação. Beleza? Terceiro ponto, perfeccionismo.
Por mais que seja também uma situação que alguns falem, poxa, mas o perfeccionismo é uma coisa boa para concurso público. Não é. E está aqui um perfeccionista para poder falar com vocês que não é. Por quê? Porque o perfeccionismo ele vai querer aprofundar demais, às vezes, num assunto que não precisa. Ou ele vai falar, só saio desse assunto quando eu terminar, eu esgotar tudo deles. Não. O ideal é você fazer um equilíbrio entre a profundidade e a extensão. Então, você precisa ter uma grande quantidade de informações e matérias que seriam estudadas, ao mesmo tempo em que você também trabalha os focos para se determinar, para se colocar em relação àquilo que é de fato importante. Portanto, retira o perfeccionismo. Então, tira a procrastinação, tira a questão da falta de planejamento e também tira a questão do perfeccionismo. Mas eu tenho mais um, que seria a falta de confiança, envolve aí um pouquinho da autossabotagem. Mas vamos lá. Você precisa confiar que existe um processo de aprovação. E esse processo, ele é doloroso, leva tempo, mas é necessário. Portanto, não perca a sua oportunidade de avançar nos seus estudos de uma maneira muito eficaz, muito determinada, porque exatamente a falta de confiança ela pode retirar de você da linha de aprovação. Pense que quando você tem falta de confiança, é porque você, às vezes, é uma pessoa boa, é uma pessoa que está estudando bem, mas se você começar a desacreditar, você vira o seu primeiro concorrente. Não basta os concorrentes que você já vai ter no concurso. Você sendo o seu principal concorrente, as chances de ser aprovado mais rápido ou de efetivamente ser aprovado, elas tendem a diminuir. Porque você lutando contra você mesmo é o pior desafio, a pior situação que você mesmo poderá enfrentar. Então, tira a autoconfiança. Mas também, junto com a falta de confiança, nós temos a ideia da autossabotagem. Não se sabote. Toda vez que você vai se sabotando, você entra até mesmo na própria procrastinação, entra até mesmo na sua falta de planejamento. Então, não se sabote. Além de você ter uma autoconfiança, você precisa saber que se você começa a se sabotar, você começa a se desacreditar, você começa a deixar para depois, de fato, esse macro aí que a gente chama de autossabotagem, pode afastar você do concurso público, por mais que você seja um estudioso, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que está tentando buscar ali o seu lugar ao sol. Então, afaste isso de você para que você possa facilitar o seu processo de aprovação. E aí, junto disso, eu vou colocar um sexto aqui, que seriam as distrações. Gente, não existe estudar vendo um Instagram. Não existe estudar, ficar vendo um videozinho no YouTube que não seja de conteúdo. Não existe estudar se você está diante de uma série de Netflix. O estudo exige decisão. Não existe estudar com a televisão ligada. Afasta tudo isso de vocês. Mas o meu celular e tudo mais. Tire isso aqui da sua frente no momento que você estiver estudando. Determine dentro do seu planejamento aquilo que você precisa de fato, ou que você gostaria de ver. Eu gostaria de ver um Instagram de vez em quando. Coloque isso 2 vezes no dia, se for possível, porque é possível. Na verdade, as urgências de hoje, a gente coloca muito latente, vamos dizer assim, porque a gente acredita que tudo é urgente. E, às vezes, alguém que precisa falar efetivamente com você vai te ligar, vai chegar essa informação até você. Então, vai estudar, afaste-se dessas distrações. Uma pessoa vai te chamar para sair, para conversar, ou naquele momento do seu estudo. Não, fecha a porta e fala, não dá para cumprir isso agora é o meu horário religioso de resolver essa situação dos meus estudos. Então, retire da sua vida a procrastinação, a falta de planejamento, retire da sua vida o próprio perfeccionismo, a própria autossabotagem, a falta de confiança e também essas próprias distrações, porque é só assim que você vai conseguir se organizar em termos de ser efetivamente um cara que consegue avançar no concurso público, uma mulher que consegue avançar nos estudos e chegar efetivamente para concluir aquilo ali e ser aprovado em um concurso público. Portanto, leve essas dicas com vocês, leve esse sexteto, que era um quinteto, mas eu queria colocar mais um aqui, que é esse sexteto, que você possa sentir que o processo de aprovação ele vai exigir de você, mas o seu inimigo, ele muitas vezes não está no ponto que você acha que é. Que é falta de tempo, que eu não consigo ter um estudo porque eu tenho que trabalhar, tenho que ter família, estudar, etc e tal. Não, isso é um grande engodo. Falo porque quando eu tive que buscar o meu concurso público que eu desejava, eu tive que abrir mão de alguma coisa. Mas confesso a vocês, e o tempo todo, que eu não pude abrir mão de algumas coisas que eram necessárias. Família e trabalho.
Eu tinha que trabalhar e tinha que dar atenção à família. Ah, tive que reduzir? Sim. Tive que reduzir minhas vontades? Claro, mas eu reduzi minhas vontades em alguns momentos para que eu pudesse avançar em outros. Portanto, agarre-se nessas situações que eu coloquei aqui. Pense que esse processo de aprovação, por mais que seja uma dor, essa dor é temporária e o cargo é para sempre. Beleza? Não deixa de dar o clique aqui para curtir esse vídeo. Siga o nosso perfil no Instagram, siga a gente aqui no YouTube, acione seu sininho de notificações e vem com a gente, que cada dia a gente tem uma dica bacana para vocês. Beleza? Grande abraço aí, a gente se vê no próximo vídeo.